A liturgia de hoje é uma liturgia estupendíssima que vai nos mostrar o quão devemos nos esforçar para alcançar o reino dos céus. É uma batalha terrível quando nós contemplamos nesta primeira leitura o que aconteceu com esses irmãos macabeus. Naqueles dias foram presos 7 irmãos, juntamente com a mãe. O rei da Síria quis obrigá-los, à força de golpes de azorrague e de nervos de boi, a comer carne de porco proibida pela lei judaica. Um deles tomou a palavra em nome de todos e falou assim ao rei: que pretendes perguntar e saber de nós? Estamos prontos para morrer antes que violar a lei dos nossos pais. Essa lei dos nossos pais é a lei de Deus pela qual nós devemos lutar até o derramamento do sangue para poder defender os direitos de Deus, porque Deus quer heróis. Nós ouvimos uma sentença dada por nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículo 12, que diz: desde os dias de São João Batista, o reino dos céus sofre violência e são os esforçados que deles tomam posse. Essa sentença dada por nosso Senhor Jesus Cristo demonstra efetivamente que há necessidade de cada um de nós dar tudo de si. E aqueles africanos cuja festa comemoramos no dia de hoje, São Carlos Luanga e seus companheiros, compreenderam bem a dimensão desta luta que deve se empreender para se alcançar o reino dos céus. São Carlos Luanga, tão jovem, mas robusto na fé, enfrentou um grande monarca, o tal de Mwanga, um ímpio perverso que tinha costumes imorais. Infelizmente, naquela época a monarquia era como se fosse um ser absoluto, tinha domínio sobre todos os seus escravos e tinha o direito de vida, poderia tirá-los a vida, poderia matá-los ao seu belo prazer, e todos sabiam disso. Portanto, ninguém ousava contradizer o rei. Simplesmente um herói da fé que disse para o rei que as suas atitudes eram perversas, aquele jovenzinho, o Carlos Luanga, e não só, mas ele foi batizando um e o outro e incentivando, falando da fé, falando das verdades eternas, e aglutinou em torno de si uma boa quantidade de jovens. E o rei, tomando conhecimento disso, chamou-o para o inquérito, quis saber o que andas aí a fazer e a falar, que doutrina é essas que prega aqui no Palácio Real, porque ele era um pajem do rei, ele trabalhava, estava a serviço do rei. Pois bem, o jovem afirmou-se sendo categoricamente como homem de fé e que não abandonaria a fé. O rei impôs um suplício terrível sobre o jovem, colocando um fogo terrível sobre os seus pés, mas esse fogo queimava paulatinamente, ia queimando os pés, e o rapaz ia sofrendo. Então imagine aquela situação, começar a sentir a carnatura, a evolar aquele cheiro, e depois aquela queimadura paulatinamente passa 1 hora, 2, 3 horas a queimar, e assim que foi supliciado o Carlos Luanga, até tornar-se grande mártir. O rei estava na expectativa que no meio daquelas agruras, aquelas dores, poderia facilmente o jovem dizer que renunciava à fé, mas isso não aconteceu. Por quê? Justamente porque ele estava decidido, e ele ouvir aquelas palavras de nosso Jesus Cristo consagrado, acolheu com amor, acolheu com carinho, acolheu com decisão. O reino dos céus é dos violentos, e ele estava sendo violento contra si mesmo. O verdadeiro violento, se a violência é lícita em algum momento, é quando você faz contra si mesmo. O Plínio Correia de Oliveira, o inspirador do nosso fundador, dizia: o maior inimigo de Plínio Correia de Oliveira é Plínio Correia de Oliveira. E eu vou lutar contra mim mesmo, contra as minhas más inclinações. O senhor Dr. Plínio dizia isso, porque ele sabe muito bem que todo aquele que é concebido no pecado original facilmente pode tender para o erro, portanto deve empreender a Lima Grande. Então, que lição nós temos no dia de hoje? Nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer que são bem-aventurados todos aqueles, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, se nós formos injustiçados, se nós passarmos por situações complicadas por amor à fé, por defender a lei divina, tenhamos confiança que no último dia
Nós poderemos dizer com categoria o que um desses jovens disse ao rei: vale a pena morrer às mãos dos homens quando temos a esperança em Deus de que Ele nos ressuscitará, mas tu, ó rei, não ressuscitarás para a vida. Então nós poderemos dizer: onde está a minha autoridade para dizer que ressuscitarei para a vida? E tu, ó rei, o rei é símbolo do mundanismo, das imposições mundanas. O mundo nos impõe modas, o mundo nos impõe situações em que nós devemos incorrer em pecados. Nós devemos dizer para o mundo que nós não aceitamos, ao demônio e à nossa própria carne. Assim como os mártires subjugaram a sua própria carne, deixando-se queimar, arder e carbonizar, nós devemos subjugar os nossos vícios, as nossas inclinações sensuais, as nossas inclinações para mentir, as nossas inclinações para o erro. Nós devemos subjugar isso, devemos estudar acuradamente a doutrina da igreja, conhecê-la e aplicar sobre nós mesmos. Devemos combater os nossos males. O seu inimigo está à porta da sua própria casa. A sua casa é você mesmo, o seu inimigo está no seu interior, são as suas más inclinações. Deve combatê-los continuamente para poder alcançar o reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.